Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje uma proposta um pouco diferente, algo que já me solicitaram bastante, que é a resolução de exercícios de eletrônica. Eu trago um exercício muito interessante e com um exemplo de um circuito que você pode encontrar no seu dia a dia prático, um circuito amplificador utilizando um transistor NPN e um PNP, ambos operando ali no circuito, inclusive para praticarmos os conhecimentos das últimas semanas. Quem acompanhou sabe, toda quarta nós trouxemos aí várias dicas de regiões de operação dos transistores, tanto NPN quanto PNP. Uma aula bem interessante, deixe seu like. Este vídeo é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br. Turbine o seu laboratório de eletrônica, utilize o cupom de desconto WRKits Raiza na sua compra. Dê uma olhada também no blog da Raiza, muito interessante, link na descrição. E confira os nossos cursos Hotmart, invista no seu conhecimento agora em 2021, hein? Faça esse investimento e aprenda bastante sobre eletrônica e assine a nossa revista eletrônica WR. Todas as informações aqui embaixo para você. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Tá aqui o exemplo de exercício que eu trouxe para a aula de hoje. Eu peço o feedback de vocês, se gostarem desse formato, é um formato um pouco diferente que estou tentando aqui, que podemos fazer aí a resolução de outros exercícios da eletrônica manualmente mesmo, que é bem interessante para incentivar vocês a pegar papel e caneta na mão também e estudar eletrônica, que é muito importante, principalmente no ponto de vista de memorização. E é uma técnica que eu utilizo já há muitos anos e isso me permite aprender bastante sobre esse universo. E de quebra eu trouxe uma topologia interessante aqui de eletrônica analógica, que foi um tópico também do nosso curso de áudio amplificadores. Aliás, utilizei algo parecido em alguns circuitos lá do curso e os alunos devem estar mais, digamos assim, tarimbados neste exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, mas vamos tentar resolver da melhor forma possível. Então, olha só o enunciado. Determinar se os transistores Q1 e Q2 estão na região ativa. Q1 está aqui e Q2 está aqui. Eu preciso determinar se com este circuito, com este arranjo, com esta polarização, com estes resistores, eles se encontram na região ativa e vamos tentar fazer isso agora mesmo. O que eu preciso primeiro é determinar o que é necessário para o transistor estar na região ativa. Estudamos há poucas semanas sobre isso. O PNP, que é o Q2, tem que ter a tensão de emissor maior que a tensão de base, e a tensão de base tem que ser maior que a tensão de coletor. O PNP, esse transistor aqui. Com estas condições ele estará na região ativa, região linear, onde podemos trabalhar como um amplificador. E o NPN, que é o Q1, precisa ter a tensão de coletor maior que a de base, e a de base maior que a de emissor, para estar na região ativa. Vamos ver se estas condições são satisfeitas para estes transistores aqui no circuito. Primeiro eu tenho um arranjo aqui um pouco diferente, se você observar aqui, que é utilizando um PNP como um acionador, um driver, para eu ter mais corrente fornecida aqui a um estágio além do meu circuito. O estágio inicial é um emissor comum e eu tenho a saída aqui aplicada à base de um PNP, que eu vou aproveitar para dar um ganho de corrente aqui no circuito e poder acionar. Inclusive, existem arranjos em que com o próprio PNP eu já consigo acionar todo o meu estágio de potência, tá certo? E o que é interessante de observar aqui é que eu tenho já de cara a minha tensão de coletor, aqui a tensão de coletor 1, aqui a tensão de base 2, VB2, que é a mesma, concordo, certo? E aqui a tensão de base 1, tensão de emissor 1, tensão de coletor 2 e aqui a tensão de emissor 2. Tensão de emissor 2 eu já tenho, que é 15 volts. Todos devem concordar aí, pois está ligado direto no meu VCC, que é 15 volts. Perfeito. E este resistor R3 aqui ele está sendo utilizado para polarizar o transistor Q2, portanto eu tenho uma queda de VBE aqui. E essa queda de VBE, considerando transistores de silício, é em torno de 0,7. Com isso eu já conheço o VB2.
VB2 é igual a 15 menos 0,7, que dá 14,3 volts. E com isso eu sei que o VC1, tensão no coletor do transistor Q1, também é 14,3 volts, pois é o mesmo ponto aqui de ligação. Muito bem, já temos aí 3 tensões. Tensão de base 1 eu posso calcular pelo divisor formado por R1 e R2. Vamos fazer o cálculo aqui com vocês. Tensão de base, então VB1, é igual, já vou colocar direto os valores aqui na equação, 3.300 ohms dividido por 3.300 ohms mais 47.000 ohms, vezes VCC, que é 15 volts. VB1 será, aí agora eu vou pegar um auxílio aqui, né, porque é necessário, 3.300 dividido por 47.000 mais 3.300 vezes 15. 0,984 volts. 0,984 volts, ou 984 milivolts. Eu já de cara eu vou calcular aqui VE1, pois eu tenho esta queda de VBE aqui, 0,7 também. Então, VE1 é igual a esse valor aqui, o VB1 menos 0,7. Então, vamos pegar aqui, menos 0,7. 0,284. 0,284 volts. Muito interessante até o presente momento. Eu tenho agora como descobrir a minha corrente de emissor. Corrente de emissor é a corrente que circula por R4 aqui no meu circuito. Seria a minha corrente de emissor 1. E é a lei de Ohm, que é a tensão sobre o resistor dividido pela resistência. Então a minha IE1 vai ser igual a 0,284 sobre 150. Vamos verificar aqui. 0,284 dividido por 150 me dá aí 1,89 miliamperes. Vamos colocar aqui 1,89 miliamperes. Eu sei agora a corrente de coletor. Eu posso aproximar para IE1. Eu posso considerar uma corrente de coletor praticamente igual. E aqui eu chamo a atenção de você para um detalhe muito importante. A minha corrente de coletor 1 é a que circula aqui, ó, no coletor do transistor. Tá certo? Minha IC1 está aqui. É diferente da corrente que circula por R3, que é uma corrente que depende da queda de tensão promovida pela VBE do transistor Q2. Vejam que coisa interessante. Então, a corrente que circula por R3 é diferente da corrente no coletor 1. Interessante esta topologia, não concorda? E podemos calcular tudo isso. O meu IC1, se eu quiser ser preciosista, eu posso fazer igual a alfa vezes IE. IE1 vai dar um valor ligeiramente inferior a IE1, pois alfa é o parâmetro que corresponde, já vou colocar direto aqui, ao HFE sobre o HFE mais 1 do transistor, vezes 1,89 mili. E o HFE dado aqui é 220, que é o ganho do dispositivo. Vamos calcular aqui então, considerando o HFE, 220 dividido por 221, 0,9954, isso aqui vezes 1,89 mili. Vamos ver aqui. Acho que eu cometi um erro aqui no cálculo, na própria calculadora. Vamos lá de novo. 220 dividido por 221 me dá
esse valor aqui, 0,9954, vezes 1,89 mili. Agora sim, 1,88 miliamperes. Veja que é praticamente o mesmo valor, porém ligeiramente inferior ao valor de IE1. E agora, qual o próximo passo? Bom, eu tenho quase todas as tensões. Primeira coisa, eu já posso afirmar para vocês que o transistor Q1 está na região ativa, porque a tensão de coletor dele é 14,3 volts. Tensão de base é 0,98, portanto menor que a tensão de coletor, e a tensão de emissor é 0,284, portanto menor que a tensão de base. Ou seja, respeitou esta regrinha aqui. Aqui o meu Q2, eu já tenho a tensão de base e a tensão de emissor, falta descobrir a tensão no coletor 2. E para isso eu preciso determinar a minha corrente de base. E a corrente de base, eu vou botar aqui em cima, ó. Vai faltar espaço talvez? Não, acho que não. Vamos lá. A minha corrente de base 2 vai ser igual à corrente de coletor 1 menos a corrente no resistor 3. Corrente no resistor 3 é igual a tensão sobre ele dividido pela resistência. A tensão sobre ele é 0,7, a resistência é 5.600. Vamos calcular aqui. 0,7 dividido por 5.600, 125 microamperes. Portanto, corrente de base 2 é igual a 1,88 mili menos 125 micro. Esse micro ficou horrível, mas vamos lá. Corrente de base 2. Aqui eu uso a lei de Kirchhoff das correntes. Vocês já devem estar familiarizados. 1,88 mili menos 125 micro. 1,75. 1,755, vamos colocar aí, miliamperes. Como eu sei a corrente de base, eu sei o HFE do transistor, eu sei a corrente de coletor. Eu preciso saber qual é a corrente no coletor 2 para calcular a tensão no coletor 2. Então vamos lá. Esse valor aqui vezes 220. 386,1 IC2, 386,1 miliamperes. Lei de Ohm para saber essa tensão aqui. Tensão no coletor 2, VC2 vai ser igual a IC2 R5. Chamei esse resistor de R5, que é o valor multiplicado por 10 ali. Esse valor por 10, pois R5 é 10 ohms. Já está aqui, vezes 10 vai dar 3,861 volts. E descobrimos os parâmetros. Portanto, a minha tensão de emissor é 15 volts. Está aqui. Tensão na base, 14,3 volts. Tensão no coletor, 3,861. Portanto, tensão de emissor maior que a tensão de base. Tensão de base maior que a tensão de coletor. Respeitou a regra do PNP. Com isso, eu determinei os dispositivos aqui, que os dispositivos estão na região ativa, região linear, e podem trabalhar como um amplificador. Eu deixo para você o exercício de simular este circuito aqui em um simulador de sua preferência. Simule e compare os resultados aí. Veja se tem algum dispositivo com um HFE próximo aqui e analise esse circuito, que ele é muito interessante. É uma topologia bastante utilizada em estágios de entrada de amplificadores de potência, e muitas vezes você tem um acionador aplicado à carga de coletor dele. Eu tenho um multiplicador de VBE com uma fonte de corrente dedicada, e aí os transistores de potência, e em alguns casos também uma malha de realimentação que retorna aqui como realimentação negativa para o emissor.
Uma topologia muito usual de amplificadores de áudio. Certo, galera? Espero que tenham gostado. Novamente eu peço o seu feedback sobre essa aula, bem diferente, aí uma aula mais teórica aqui no papel. Se você gostou, podemos trazer mais resolução de exercícios assim. Esse foi mais um vídeo em parceria com a Ryza. Eu peço o seu like de sempre, inscrição no canal se ainda não se inscreveu e ative o sininho. Temos mais de 3.000 vídeos no canal. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Me siga nas demais redes, o meu Instagram bem interessante, eu sempre abro rodadas de perguntas por lá. Tá aqui embaixo para você. E todos os demais links para você seguir a mim e também WR Kids. Um abração e até o próximo vídeo.